Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Luiz Paulo. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde. Deputado, daqui a pouquinho vai passar pelo terceiro dia, para recebimento de emendas, um projeto que é assinado pelo senhor e pelo deputado André Siciliano, que pretende alterar, dois projetos, que pretendem alterar o regimento interno da Casa para prever a calamidade pública financeira no Estado e para os municípios, deputado? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela admite essa hipótese dos estados e municípios terem calamidade na gestão financeira. O Estado decretou sua calamidade, depois mandou um projeto de lei para a Assembleia e essa calamidade foi reconhecida. Mas os municípios, que regras que eles têm que cumprir? Como isso não ocorreu até hoje, a gente está abrindo um espaço no regimento interno para que essas regras possam ser construídas e diversos municípios que estão também em regime muito precário de gestão financeira possam gozar do mesmo direito que o Estado gozou e com isso também se livrar momentaneamente de alguns ditames na Lei de Responsabilidade Fiscal quando fizerem suas prestações de contas ao tribunal e até mesmo para requererem alguma excepcionalidade ao próprio Estado e à União quanto às suas dotações orçamentárias. Então é um projeto, no meu entendimento, positivo, 3 dias para emenda, para que todos os deputados contribuam nessa regra, que seria basicamente o prefeito decretar a calamidade financeira do seu município, aprovar na Câmara de Vereadores, dar entrada aqui na mesa diretora, a mesa diretora encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça para ver se os requisitos legais definidos na resolução foram cumpridos, caso tenham sido cumpridos, aprovar, mandar para a Comissão de Orçamento para ver se, do seu ponto de vista do mérito, os limites mínimos necessários para ser a calamidade estão ali bem claramente definidos e se a Comissão de Orçamento aprovar, vem para o plenário e o que o plenário decidir é a palavra final. Deputado, o senhor falou de critérios, que um dos projetos determinam quais são os critérios, quais documentos devem ser apresentados pelos municípios para fazer esse requerimento. Que documentos e que questões são essas que os municípios devem provar à Assembleia Legislativa? Por exemplo, demonstrar no último exercício que ele está gastando mais de 70% da sua receita corrente líquida em despesa de pessoal. O segundo é também demonstrar que no último exercício o seu endividamento está maior do que a sua receita. E terceiro, também comprovar que o saldo que ele teve em caixa no exercício anterior era menor do que a dívida inscrita, a dívida que ele tinha que pagar. Cumprido esses 3 critérios, e haverá a hipótese do pedido ser aprovado. Mas com as emendas pode ser que outros parlamentares introduzam outros critérios. Esses já constam dentro da proposta original. O outro projeto de resolução que também está tramitando diz exatamente o que o senhor falou, que o município, o prefeito, tem que mandar para cá um pedido de decretação da calamidade. Mas o senhor explicou agora, primeiro isso tem que passar pela Câmara Municipal, Este é o meu conceito, porque foi uma das emendas que eu fiz. Porque entendo que um município é gerido por 2 poderes, executivo e legislativo. Então, para o pedido tem que estar antes referendado na Câmara de Vereadores. Esta é a minha compreensão. Deputado, depois que for feito isso, o prefeito fizer o decreto, que ele for submetido à Câmara de Vereadores e ele vier aqui para a Assembleia Legislativa, o senhor explicou, o trâmite tem que primeiro passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pela Comissão de Orçamento para chegar ao plenário e ser apreciado pelos parlamentares, Exatamente isso, para que cumpra toda uma formalidade legal e haja uma apreciação jurídica e técnica da matéria. E se a Comissão de Orçamento achar necessário, para análise mais profunda, pode pedir a colaboração do próprio Tribunal de Contas do Estado. Deputado, está passando hoje pelo terceiro dia para recebimento de emenda. A partir de agora, o que acontece? Depois ele voltará à pauta
para análise das emendas e discussão da matéria. E aí já vota da próxima vez que ele voltar ao plenário? Sim, depois que se decidir sobre as emendas, aí a votação é só de mérito. E aí é só necessária maioria simples para aprovação dos projetos? Sim, como todo projeto de resolução tem que ter quórum, isto é, 36 deputados presentes e maioria simples, quer dizer, quem tiver mais voto vence. Mas essas questões, em geral, serão aprovadas, no meu entendimento, pela imensa maioria, porque nessa crise fiscal que se vive, quem mais está perdendo são os municípios. Os municípios estão em petição de miséria. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, esse projeto do deputado Luiz Paulo, junto com o presidente em exercício, o deputado André Siciliano, hoje ainda fica para recebimento de emendas dos parlamentares na mesa diretora. Depois, como o deputado explicou, ele retorna ao plenário para apreciação das emendas e para votação, e aí já segue direto para a promulgação da casa, alterando assim o regimento interno e permitindo que os municípios também decretem a calamidade pública financeira. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerj a votação dos projetos no plenário a partir das 3 da tarde. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, que começa às 9h30 da noite. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da ordem do dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.